Oi, gente. Hoje, como vocês já viram pelo título, eu espero que tenham colocado o título bem direitinho, conforme eu pedi agora para eles. É que às vezes quando colocam o vídeo eu vou ver só 2, 3 horas depois. Mas conforme eu pedi que colocassem no título, hoje nós vamos ver aquele romance da Lígia Fagundes Telles, As Meninas. Nós vamos ver com spoiler. Por que com spoiler, como vocês chamam? Porque esse livro, As Meninas, é leitura obrigatória no vestibular aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como eu já estava devendo 2 livros, né, que já haviam me pedido, que é leitura obrigatória no vestibular, como é resenha para um estudo para vestibular, eu tenho que fazer essa resenha com spoiler, para a pessoa ir para o vestibular sabendo vários trechos do livro, ou várias questões do livro, inclusive o final do livro, tá? Eu vou fazer essa resenha para não ficar muito comprida num vídeo só. Eu vou fazer essa resenha em 2 vídeos. Hoje eu vou colocar a primeira parte e na próxima publicação a segunda parte, tá? Então, eu li nesta edição aqui da Companhia das Letras, tá? As Meninas, Lígia Fagundes Telles. Então, assim, gente, vamos começar com o básico nesse vídeo e no próximo vídeo a gente dá um pouco mais de detalhes. Então, As Meninas trata do quê? As Meninas é um romance. Essa narrativa se passa em São Paulo, no início da década de 70. Na verdade, se a gente for observar que durante aquele ano ali em que se passa a narrativa, houve o sequestro daquele embaixador famoso, que também apareceu no livro do Antônio Gabeira, O que é isso, companheiro? Então a gente viu que aquela narrativa se passa mais precisamente em 1969. Mas o que é importante a gente dizer que tem todo o contexto do início da década de 1970, ou seja, o auge da ditadura militar, né? A continuação daquele golpe, de 1964, que depois foi reforçado em 1968, entre outros eventos, com a edição do ato institucional do AI-5, tá? Então, tem 3 protagonistas, tem a Lorena, tem a Lia e tem a Ana Clara. Dizendo basicamente assim, a Lorena é a protagonista rica. Ela mora, as 3 na verdade, a gente entende que elas moram ali num pensionato católico, e lá pelas tantas, tanto no livro quanto na crítica, a gente vê que, eu até coloquei entre aspas, se não me engano, no esqueminha, que essas freiras são mais ou menos progressistas. Essas freiras não ficam nem assim numa linha mais conservadora ao lado da ditadura, mas também não se abrem totalmente aqueles, vamos dizer assim, clamores de revolta. Mas a gente sabe que as freiras acompanham alguns dos militantes que são presos pela ditadura militar, porque lá pelas tantas, em uma das conversas, uma das freiras diz, se não me engano, quando a Lia, que é uma guerrilheira, está contando de um amigo que teria sido preso,
a freira chega a falar: eu sei, eu conheço a família, eu acompanho a família. Bom, a Lorena, ela é, vamos dizer, a rica da história. Ela mora no quarto mais bonito ali do pensionato, que tem o banheiro mais bonito, banheiro cor-de-rosa, com uma banheira muito boa, ela tem sais para tomar banho. Então, sempre que alguém precisa recorrer a alguma coisa, passar lá para tomar um café, passar lá para pedir um dinheiro, passar lá para pedir uma roupa emprestada. Inclusive a Lia, que é guerrilheira, ela passa no quarto da Lorena até para pedir emprestado o carro da mãe da Lorena, para fazer o que a gente diria hoje, aquelas correrias, né? Quando se tem muito o que fazer, só que aquelas correrias da militância. A Ana Clara, por sua vez, é a mais bonita das três, mas ela, como em criança, ela foi muito abusada. Ela viu a mãe ser abusada, ela viu a mãe ser espancada e etc. Ela vai criando aqueles traumas e o único objetivo dela é sair da pobreza, é arrumar um marido rico. Mas nesse meio tempo ela se envolve com um traficante, que é o Max, e ela acaba se viciando em drogas. Então ela é a mais bonita, a que poderia ser a modelo, a que em tese poderia arrumar o marido rico que ela tanto almeja, mas ela acaba se perdendo totalmente em drogas. Ela é a mais perdida de todas e a que corre mais perigo. Embora a Lia corra muito perigo por ser uma militante, por ser uma guerrilheira, a Lia é muito lúcida, a Lia é muito cuidadosa com algumas coisas, talvez até pela própria situação dela de guerrilheira. O namorado dela tá preso, o namorado da Lia vai ser trocado, porque naquele episódio do sequestro daquele embaixador, eu nunca sei dizer se é embaixador, se é diplomata, ele vai ser um dos trocados. Então ela vai, como guerrilheira, como militante, ela vai viajar inclusive para a Argélia, a Lia. Então ela, talvez por ter essa vida perigosa naquele tempo da ditadura, ela é bem mais cuidadosa do que a Ana Clara, que, embora não se envolva em política, ela se envolveu nas drogas e ela vive perdida, ela vive drogada e etc. E a Lorena, o quarto dela no pensionato é quase como se fosse um refúgio, porque ela tem tudo, né? Ela tem dinheiro, ela tem um apartamento bem aconchegante, com um banheiro bem aconchegante, e ela é uma pessoa muito generosa, ela é uma pessoa muito sensível. Tem umas cenas muito bonitas que ela inclusive corta as unhas dos amigos, ela ajeita as camisetas da Lia, né? Ela olha, Lia, fica mais ajeitada assim. Ela empresta roupas para Lia, ela empresta lenços para Lia e etc. Então é como se nós tivéssemos três modelos, como dizem os críticos, que no próprio livro tem um texto muito elucidativo do Cristóvão Tesa. Alguns dizem Cristóvão Tesa, alguns Cristóvão Tesa. Inclusive o próprio Cristóvão também já foi leitura obrigatória em alguns vestibulares aqui do Rio Grande do Sul. Outros dizem Cristóvão Teva. É. Não, Cristóvão Teva ninguém diz, mas Tesa e Tesa sim. E como diz o Cristóvão Tesa, elas são os arquétipos da juventude daquela época, do período do auge da ditadura, porque tem a rica, sensível, estudiosa, que tem tudo,
tem a militante, a guerrilheira, e tem aquela que foge da realidade da época e se envolve com drogas. Então, o panorama geral, nesse primeiro momento que eu dou para vocês, é esse. Início da década de 70, provavelmente, né, pelo que tudo indica no livro, 1969, então se encaminhando para o início da década de 70, em São Paulo, num pensionato de freiras católicas, vivem 3 universitárias bem jovens. Vive a Lorena, a rica e generosa, vive a Lia, que elas mesmo apelidaram de Leão, que é a guerrilheira, a militante, a politizada, porque ela entende tudo aquilo que estão vivendo naquele momento e as amarguras e os horrores da ditadura militar. E vive também a Ana Clara, que é uma menina bonita, que hoje drogada, né, durante a narrativa ali, que é resultado da infância precária e sofrida que ela viveu, tá? Então, e um ponto muito interessante que, sinceramente, gente, eu não me dei por conta nas 2 vezes que eu li o livro, que eu li o livro lá na década de 80, porque, como eu disse para vocês, né, eu fiz letras e eu lecionei numa faculdade de letras durante mais de 20 anos, então pelo menos 2 vezes eu já li o livro, como se chama, de cabo a rabo, né, numa sequência, sem contar trechos, né, que já li diversas vezes. Mas em todas as leituras da década de 80 para cá, eu não consegui encontrar ali o trecho, e olha que eu leio prestando atenção, que diz que a narrativa toda se passa em 2 anos. Em 2 anos não, desculpa, em 2 dias. Então eu acho muito interessante. A única coisa que me chama a atenção é que realmente toda hora ali parece que ela repete, tua mãezinha vai emprestar o carro, a mãezinha vai emprestar o carro. Daí num determinado momento parece, mas poxa, ela tá sempre querendo o carro da mãezinha. Mãezinha é como elas chamavam a mãe da Lorena. Então realmente, mas eu não vi assim um ponto bem preciso, mas o Cristóvão Tesa afirma que a narrativa se passa em apenas 2 dias. Então isso é muito interessante de ver, tá? Então vou mostrar para vocês um esqueminha aqui, para vocês saberem lá para o vestibular. A narrativa se passa em São Paulo no início dos anos 1970, mais precisamente, eu até vou colocar aqui, mais precisamente em 1969. Como é que a gente sabe que é 1969? Porque ali na narrativa aparece que recém aconteceu o sequestro daquele embaixador. Sequestro esse que também aparece no livro Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, tá? É o auge da ditadura militar. Por quê? Porque já teve o golpe em 1964, já teve depois aquele, entre aspas, reforço de golpe em 1968, já teve a edição do AI-5, então acontece o auge da ditadura militar. São 3 jovens universitárias, a Lorena, a rica, a Lia, a militante, e a Ana Clara, a bonita drogada. É um pensionato católico mais ou menos progressista. Eu coloquei aqui até entre aspas, porque eu já vi na crítica até usarem esse termo mais ou menos progressista, e realmente as freiras eram não tanto ao céu, não tanto à terra, né? Até para aquele tempo,
no auge da ditadura militar e até da repressão feminina, porque um ponto muito importante que eu esqueci de falar para vocês é que a Lorena era virgem ainda e era apaixonada por um homem casado. Então, essa virgindade da Lorena também era um ponto de conversa entre as meninas, sobretudo entre a Lorena e a Lia, porque é bem naquele tempo que se debate esse, entre aspas, valor da virgindade, né? Então, as freiras eram não tanto ao céu, não tanto à terra, porque dá a entender, fica velado ali no texto, que as freiras meio que fecham os olhos para algumas coisas, porque a Lorena está sempre esperando o telefonema deste homem casado, mas em nenhum momento a gente vê as freiras questionando quem é que vai ligar para ti, como a gente sabe que acontecia lá em 1970, em final da década de 60 também, né? Existia uma certa vigilância em cima das moças no que diz respeito a isso, né? Eu sei porque eu nasci em 58, então lá no início da década de 70 eu tinha 12 anos e eu sei o que era o tabu disso, com quem que tu tá falando, com quem que tu tá saindo, etc, etc, né? A narrativa se passa em um curto período de 2 dias. Então, isto também é um ponto muito interessante que pode aparecer em alguma questão do vestibular, porque a gente vê que toda a história tem que ser assim, ó, a escrita bem intensa para conseguir fazer um relato tão denso de uma coisa que se deu em apenas 2 dias. Então, isso também é importante e eu sinceramente digo novamente para vocês, eu vou ter que ler o livro pela 3ª ou 4ª vez, eu não achei exatamente ali como a gente acha facilmente 1969, deduzindo porque é o ano que sequestraram o embaixador, eu não achei ali exatamente o ponto que mostra que são 2 dias, né? Mas são 2 dias, a afirmação categórica do Cristóvão Teyss, tá? E tudo é narrado sob o olhar íntimo de cada uma delas, porque cada uma delas tem o seu presente e também tem o seu passado. E a Lígia, a autora, consegue passar assim da primeira para a 3ª pessoa muito rapidamente e de uma narradora para outra muito rapidamente, mas de uma maneira que a gente consegue ver qual das 3 está falando naquele momento, porque as 3 têm características muito peculiares a cada uma delas, tá? Então essa é a primeira parte do vídeo da resenha sobre as meninas. Volto a dizer, eu estou fazendo resenha com spoiler, contando esses detalhes aí, porque é uma resenha para o vestibular, tá? E uma coisa que eu esqueci de dizer, que já é bom ir falando desde agora, né? Eu tenho receio de depois me esquecer. No final, e é com spoiler, eu tenho que dizer, no final uma das 3 morre. E quem morre não é a militante, não é a guerrilheira. Quem morre é a Ana Clara, a drogada. Eu até fiquei, né, em dúvida, achei uma coisa meio que misteriosa num primeiro momento, assim, ela ter morrido, entre aspas, de uma hora para outra. Mas depois, refletindo e lendo a crítica, eu vi que realmente ela morreu de overdose. Mas como ela morreu lá no quarto da Lorena, né? E como já havia assim alguma coisa no livro a respeito daquele irmão que a Lorena tinha, que supostamente teria sido morto acidentalmente pelo irmão gêmeo,
e depois a mãe dela meio que desmentiu essa história, eu fiquei pensando, será que a Lorena fez alguma coisa? Mas depois, refletindo, eu vi que realmente a Ana Clara, pelo que tudo indica, morreu de overdose. Coincidentemente, estava no apartamento da Lorena. Isso acontece bem no finzinho, porque ela foi pedir ajuda, né? A Lorena ouviu um barulho na escada e era a Ana Clara em condição deplorável, toda suja. A Lorena deu um banho nela, né? Vestiu ela com roupas limpas e tal, e acabou depois encontrando ela morta. Então, por hoje é isso sobre as meninas. Mas vamos fazer o nosso sorteio relâmpago, que todos que eu tenho feito ultimamente dá coincidência que não são os nossos queridos inscritos que estão olhando o vídeo. Mas segue, vamos fazer. Uma hora alguém vai ter que estar olhando o vídeo e ver o seu nome sorteado, tá? E não esqueçam, gente, de participar do sorteio daquele box do Jorge Oreo bolachinha, tá? Daqueles 6 volumes. Hoje eu não trouxe aqui para mostrar, no próximo vídeo eu mostro de novo. Nós vamos sortear quando tiver em 750 inscritos. Já tá mais de 720, então faltam 20 e poucos. Se cada um de vocês falar para um amigo se inscrever, 20 e poucos de vocês, nós somos mais de 700, 20 e poucos de vocês é o que? 20% não, 10% seria 70, 5% 30, uns 4%. 4% de vocês dizer para o amigo se inscrever, a gente já atinge os 750, tá? E já sorteio. Ó, vou pegar um papelzinho agora, tá? Peguei. Então, Importadora Bahia, lá no vídeo 2. Lá tem uns que eu me lembro de botar em qual vídeo que comentou. Importadora Bahia, lá no vídeo 2, é o sorteado ou a sorteada de hoje. Então, Importadora Bahia, se estiver vendo o vídeo, faça contato comigo pelo nosso e-mail que está ali na descrição do canal e escolha um dos livros dos book hauls que a gente já passou no canal, tá? De qualquer um dos book hauls, escolha um dos livros que eu vou enviar para o endereço indicado. Importadora Bahia, comentou lá no vídeo 2, tá? Então, gente, por enquanto é isso. Continuem comentando. Vou dizer de novo para vocês. Tem alguns que tem o nome aqui, ó, meia dúzia de vezes, como é o caso do Augusto, como é o caso da Maria Luísa, como é o caso da Coquinha, do Bisagreg e etc. Não sei como não saiu ainda o nome de vocês, mas qualquer dia sai, tá bom? Então agora Importadora Bahia, que comentou lá no